Olá! Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, time da Campus Party. Obrigada a todo mundo que está aí. Meninas, vocês conseguem ver minha tela? Posso dar um play aqui? Vocês me confirmam? Sim, Tudo certo. Então, beleza. Gente, boa noite. Estamos aqui, eu, que sou a Ana Decache, sou a head do Now, a Bruna Lousá, que é a nossa planejamento de Now, Recruz, que é a nossa gerente de real time, e a Paty Moura, que é a diretora de estratégia do Lab, que cuida do Now, que é o nosso produto. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre marcas e tretas, gestão em tempo real durante um reality show. E por que a gente está aqui, né? Porque não é só em reality show que coisas quentes, inesperadas, né? Sejam tretas, sejam problemas, sejam coisas não mapeadas que vão gerar uma grande conversa acontecem. E esse produto que a gente lidera há 4 anos, ele começou em 2017 no Rock in Rio. Então, depois de 6 meses de planejamento, de tudo tá pronto, a gente mal dormia, vai começar, a gente passou pelo nossa primeira grande emoção dentro de um bunker, né? Então, a gente veio parar aqui porque na nossa primeira operação a gente já começou esquentando muito a chapa. Então, muita gente deve conhecer esse post aqui, esse tweet, né? Foi um tweet da Lady Gaga dizendo que não poderia vir ao Brasil. Então, éramos nós as responsáveis por fazer a cobertura real-time do evento. E naquele momento, onde vai começar, no primeiro dia, a gente tem o cancelamento de uma das artistas mais esperadas, uma artista com fandom gigante. E ali a gente aprende a primeira lição. A gente vai falar mais com vocês sobre essa lição, mas a primeira lição é, quando isso acontece, uma marca tem que estar muito atenta. Ela tem que agir muito rápido e ela tem que fazer isso sempre cuidando muito do que vai acontecer com a audiência dela. Então, o Rock in Rio teve um comportamento impecável, muito rapidamente, fez o que era possível ser feito naquela situação e rapidamente comunicou, avisou a audiência do que estava acontecendo, conseguiu substituir por uma artista que tinha uma pegada muito parecida, um artista muito desejado, minimizando qualquer impacto que esse comunicado e essa coisa tão ruim para aquela audiência pudesse ser causado. Obviamente, a marca não tinha uma questão ali, né? Mas essa reação rápida e trazer essa solução foi super importante. Como o Rock in Rio ensina muito a gente já fez 3 Rock in Rio, já fizemos 2017, 2018 em Lisboa, em 2019. Em 2019, a gente tem uma outra surpresa, né? E um dos shows mais aguardados para serem assistidos na TV a cabo, que era o do Drake, ele cai no último momento de novo. O festival não tem gerência sobre algumas coisas, e uma das marcas parceiras tem uma atitude que vai para a nossa segunda lição de real time, né? Que é como você faz uma limonada do limão, né? Então, você tinha um problema ali e foi o Multishow que, ouvindo as redes, ouvindo que as pessoas começaram a falar, a pedir, a reclamar dele, falar, poxa, traz a Rihanna. E não era que eles trouxeram a Rihanna, eles tinham lá o direito do show da Rihanna de uma edição passada e naquele momento que não teria o show do Drake, vem o show da Rihanna. Então, a gente está aqui porque a gente realmente viveu grandes emoções, seja em reality, seja em outras oportunidades de lidar com real time, né? E como a gente sobrevive a isso é porque a gente é apaixonada por essa loucura. Dentro de um bunker, nesse momento a gente não está podendo fazer bunkers presenciais, né? Mas dentro de uma operação como essa, agilidade é uma premissa básica, né? Gostar do que faz, está muito preparado. Então, é isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de se planejar muito para na hora que o calo aperta, a gente saber a decisão certa para tomar, né? E se tem um lado bom da pandemia, a única coisa que nos parece que para a gente profissionalmente foi muito boa no sentido de crescimento, é que se tem um hábito que essa pandemia acelerou, foi esse consumo de entretenimento online, né? Então, se antes a segunda tela já era gigante, ao longo desse período, né, a gente sabe, o Brasil é um apaixonado por redes sociais, né? E se isso já era verdade antes, isso cresceu demais nesse último ano, porque a gente perdeu o espaço de debate, que a gente adora debater, as ruas, os bares, os churrascos, os encontros, os finais de semana, o trabalho, né? Então, isso migrou para onde? Migrou para as redes sociais. Então, nunca se falou tanto em segunda tela como se fala hoje. E o que a gente começa a ver com isso? As votações super expressivas do Big Brother, a ascensão dos realities de forma geral, e tem até segundos impactos como crescer demais o consumo de celular, porque de fato o que acontece agora é que a gente se comunica por aqui. A gente não vai deixar de falar, a gente não vai deixar de interagir, e se não podemos falar na mesa do bar ou no cafezinho do trabalho, a gente vai falar nas redes, né? Isso aconteceu em tudo quanto é conversa, tá? Desde uma conversa que não é tão quente como a conversa do Enem, que é uma coisa que acontece todos os anos,
mas isso aconteceu em especial nas conversas relacionadas a entretenimento e coisas inesperadas que acontecem durante o entretenimento. Então, live da Ivete Sangalo, todo mundo sabia que ela ia fazer a live, nem todo mundo assistiu a live. Todo mundo conhece o pijama que ela usou, porque no momento que ela entrou com esse pijama, aquela conversa explodiu e só se falava sobre isso, né? Muita gente não viu a live da Ludmilla, todo mundo sabe que ela caiu na piscina, porque no momento que aquilo ali estava acontecendo, algumas pessoas viram aquela conversa escala muito rápido, né? E a Juliette, de onde vem o sucesso dela? Tirando o fato dela ser absolutamente incrível, perfeita, maravilhosa, sou fã, mas ela estava no lugar certo na hora exata, né? Então a gente tem esse aumento gigante de second screen e um palco perfeito para Juliette, que era um reality, né? O reality, ele exponencializa essa coisa do inesperado e desse monte de coisas que surgem que não estavam mapeadas e que geram grandes conversas. E aí vamos para a nossa terceira lição. Se você quer estar numa conversa de real time, faça isso da maneira com que a vida acontece, na hora que tá todo mundo falando sobre isso. Porque tem uma coisa que a gente já aprendeu, é que ninguém vai querer falar amanhã sobre o que está acontecendo hoje. Então, real time é sobre o aqui, é sobre o agora, tá pronto para reagir na hora que a oportunidade surgir. E aí, gente, a gente tem o fato de que os realities são, assim, muito, muito adequados ao comportamento segundo a tela, que é algo já natural, né, espontâneo do brasileiro. E a gente tem uma plataforma social que simplesmente é a melhor para fazer isso, que é o Twitter, né? O brasileiro definitivamente ama comentar no Twitter o que ele vê na televisão, e isso é fato e dado, né? Esse ano, o Cantar Ibope Mídia mensurou aí todas as conversas que aconteceram sobre televisão entre janeiro e abril de 2021 e vejam, 92% dos assuntos sobre televisão no Twitter mencionaram algum tipo de reality show, né? Quando a gente fala de reality show no Brasil, a gente tem 4 macro categorias, vou chamar assim, né? A TV aberta, que impacta aí o Brasil inteiro, a TV fechada, que hoje já vem perdendo força, que é muito nichada, o streaming e os realities puramente digitais. A Anitta fez uma super estreia esse ano que mexeu com a internet, mas, claro, dependendo se é TV aberta, se é streaming, se é cabo, você tem uma diferença muito significativa da audiência. Por isso, hoje, os maiores realities ainda são BBB e A Fazenda, e a gente tem uma distância significativa entre BBB e A Fazenda. Stiling fez uma pesquisa também nesse primeiro semestre do ano, onde BBB tem 77% de todas as menções aí em redes sociais e Fazenda tem 23%, então, mesmo sendo o segundo lugar, a distância é muito grande. Mas aí você vê essa cara da Manu Gavassi aí na tela falando assim, mas Thiago, tamanho do reality não garante o tamanho da conversa. E é verdade. Independente se é streaming ou se é cabo, tudo depende do bafão que aconteceu dentro daquele reality show. A exemplo disso, a gente tem um reality que ainda está estreando, né, que é a Ilha Record, mas que causou um grande pico de conversas e um pico de buscas no Google, porque supostamente Pyong Lee teria lá se pegado com alguém embaixo do edredom, o que pode ser também uma estratégia para atrair a atenção da audiência. Então, isso não quer dizer que uma marca não deva ficar lá monitorando se o seu reality se o seu reality é pequeno, se o seu reality não está na TV aberta. O bafão é sim o que move o povo, estou vendo aí nos comentários, e ele pode gerar um grande pico de conversas para sua marca. E aí, na nossa experiência de Now, de cobertura de real time, dos nossos aprendizados também de real time de reality show, a gente separou algumas verdades que são, assim, inquestionáveis, que não dá nem para começar a debater, a discutir com a gente se não abraçar essas verdades. A primeira delas é, sem uma estratégia de multicenários, você não vai a lugar nenhum. Estratégia é a palavra fundamental, na verdade, planejamento estratégico é a palavra fundamental. Se a sua marca quer acompanhar a cobertura real-time de um reality show, seja patrocinadora ou não, mas você precisa, sim, contar com variáveis, todas as variáveis e cenários possíveis, afinal,
A gente sabe, pela experiência aí dos realities de 2021, que as pessoas pedem para sair, as pessoas se machucam em provas e não continuam. Então, várias coisas podem acontecer fora do esperado e você tem que ter um plano, sim, para isso. Então, na verdade, a nossa grande escola foi o Rock in Rio, né? Foi ali que a gente aprendeu a lidar com imprevistos, etc., como já falou a Ana. Mas agora com o IT, a gente aprendeu um pouco mais ainda com o reality show, que é uma coisa um pouco diferente, né? São outros problemas, são outras coisas que a gente passa, certos perrengues diferentes, né? Então você tem que entender que você tem que contar com os previstos que você já planejou e você prometeu, e com os imprevistos também, né? Por exemplo, o reality show, nem toda marca ela tem o direito de imagem, né? Tem os patrocinadores masters, os que são menos. Então, assim, você tem que se virar no banco de imagem. Você tem que saber montar uma equipe que tem um ilustrador, ou uma pessoa que consiga fazer um desenho, uma pessoa que consiga entregar uma coisa diferente, usar um GIF, usar uma imagem de banco diferente. Então, a gente, por exemplo, o cartãozinho virou nosso personagem, né? Isso a gente conseguiu brincar pra caramba, a gente conseguiu fazer um monte de coisa diferente. Por exemplo, a gente tem que ver escala de trabalho. As pessoas estão de home office. Elas têm horários diferentes, né? Elas têm o dia a dia delas. Então, você tem que saber um jeito de todo mundo funcionar para você de dentro de casa e fazer um negócio em real time e não deixar buraco nenhum. Hoje em dia, a gente está vivendo a pandemia. Então, assim, a gente teve 3 baixas de Covid, né? Durante o IT. Então, as pessoas, cara, o que a gente vai fazer? Tem substituto? Tem substituto. A gente não pode ficar sem nada, né? E também ferramenta de internet. Às vezes o computador do cara não abre o Keynote, então na hora de contratar você tem que pensar que o computador que o cara tem, ele tem internet para trabalhar em casa, ele não tem como trabalhar, abre o programa, quais são as ferramentas que você vai usar para fazer, para estar todo mundo falando ao mesmo tempo na hora que está acontecendo reality. Então, assim, você tem que dar um jeito de pensar do tudo, início e fim, para a dança dar certo e para tudo dar certo, né? E agora vamos para o 3º item. Exato, e para dar certo a gente precisa planejar, e para a gente planejar a gente precisa de ter dado, né? Eu acho que a principal premissa que a gente tem para montar uma operação real-time é a gente ter dado, a gente monitora desde o dia 1, então quando a gente pensa assim, por exemplo, um reality show, né? A gente não é um show pautado, que você sabe que no início vai acontecer isso, no meio vai acontecer isso, e no final vai acontecer isso. Coisas acontecem no meio do caminho, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, quando a gente monitora desde o dia 1, a gente já tem dado para montar o nosso planejamento de acordo com público, cenário, redes sociais, estratégia de cada rede. Então, a gente já entra no projeto com isso esquematizado. Mas no meio do caminho, a gente precisa monitorar para que a gente tome uma decisão em tempo real, porque cada minuto conta. Se uma coisa acontece aqui e a gente não está monitorando, se perde. Então, como a Ana disse, né? As pessoas não querem falar não querem falar amanhã do que está acontecendo hoje. Então, para que a gente fale hoje sobre o que está acontecendo hoje, a gente precisa monitorar absolutamente tudo. E é aí que a gente tem o core da nossa operação, que é a equipe de inteligência, né? E isso tudo porque, como as meninas disseram, assim, a gente estuda vários cenários, a gente se planeja para cada um deles, a gente monitora justamente para encontrar a oportunidade, né? E nessa hora, se você não tem um time com autonomia para reagir rápido, você não vai a lugar nenhum, né? Então, premissa, quando você, como marca, pensa numa operação real-time, né? Tem marcas que têm um controle muito grande sobre o conteúdo, então, absolutamente tudo precisa ser aprovado. Isso não é um problema. Mas então você tem que ter alguém da marca plugado 100% do tempo. Esse 100% no Rock in Rio, por exemplo, é 4h25 da manhã, 6h12. Literalmente, nesses horários, alguém que se tem que aprovar tem que estar lá de mãozinha dada com a gente dentro do bunker. Agora, no BBB também, né? No BBB também. Grande exemplo do BBB é quando as provas começavam tarde, quando você tinha qualquer questão, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, as coisas começavam a pipocar 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Imagina que triste se acordar no dia seguinte e ter perdido uma thread que era incrível para sua marca, né? Então, o segundo caminho é dê autonomia para a equipe. Então, são 2 coisas que super funcionam. Ter alguém colado da marca ali, parceiro, virou uma pessoa da operação com a gente, acorda e dorme quando a gente acorda e dorme, ou ter confiança e segurança de que tem como aquele time atuar, a gente em real time, voando livre, assim, boa parte das operações que a gente tocou até hoje, a gente teve essa autonomia e, como regra, é como as coisas funcionam melhor, porque a gente não perde 1 segundo, a gente está ali, a oportunidade surge, a gente reage muito rápido e isso gera resultados sempre muito consistentes. Exato. Além disso,
Tem uma série de outras coisinhas que a gente trouxe aqui também, então essas são as 4 verdades que a gente chama de inquestionáveis, mas tem muita coisa que quando a gente pensa em real time, é importante a gente estar de olho. A primeira delas é que alinhamento estratégico das mensagens da marca é imprescindível. Então, assim, não dá para acoplar em uma marca que vai fazer o patrocínio de um reality show, né, ou que vai participar de alguma forma de um reality show, sem conhecer o seu brand guide, sem conhecer sua visão, sua missão, seus valores e as suas crenças. E é muito importante que haja uma troca estratégica profunda sobre o que a marca acredita, qual é o objetivo de negócio dela, qual é o objetivo de marketing dela, que mensagem ela gostaria de construir com o reality show ou com as provas que ela está patrocinando, porque muitas coisas vão acontecer que vão questionar a marca, né? E questionar também a liderança que está envolvida, e todo mundo vai ter que chegar num consenso de como construir essa mensagem para a audiência, de como se posicionar, né? O que traz aí para a gente o item 2, que é premissas para lidar com temas difíceis antes deles acontecerem, né? Acho que desde que começou a pandemia, desde sempre, na verdade, mas na pandemia a gente prestou muito mais atenção em temas sensíveis que vem acontecendo no reality show. Hoje os realities, eles espelham os temas quentes que estão acontecendo na sociedade. Então vai haver debate sobre machismo, sexismo, racismo e várias outras coisas. A gente viu até debates sobre a economia, sobre fake news acontecendo dentro de reality show. E essa é a grande graça de estar patrocinando um programa como esse, né? É ter a oportunidade de inserir a marca nas conversas que o público está desenvolvendo no real time. Para isso, é preciso ter em mente quais são os territórios que essa marca navega, quais são os seus principais pilares de comunicação, né? E, mais uma vez, ter a liderança junto nessa decisão para que vocês consigam construir uma mensagem que faça sentido, né? O BBB desse ano, especificamente, desafiou muito as marcas quando a grande temática foi violência psicológica. Quem estava preparado em agência, em cliente, para falar sobre esse tema? Provavelmente ninguém, porque por mais que a gente mapeie, né, uma série de questões que podem acontecer, sim, vão acontecer outras temáticas fora da sua zona de controle, mas é preciso que você tenha todos esses amarrados estratégicos, tenha o cliente junto, conheça muito bem os territórios que essa marca pode navegar e consiga tomar essa decisão se a marca vai entrar ou não na conversa. E isso, concluindo aqui, um ponto muito importante aqui é: não tem certo e errado no sentido de eu preciso entrar numa conversa quente ou não preciso. Mas fica a dica: a sua marca não gastou milhões, não fez todo esse investimento, tanto no programa quanto na equipe, para sair do reality show com uma placa de plantinha, né, ou de turista. Então, fica a dica que é importante se posicionar e a gente sabe disso. E aí eu só ia reforçar esse primeiro item aqui. Parece uma besteira, mas assim, quanto mais claro você tem isso, mais fácil é você chegar a essas decisões. Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei se eu tenho telhado de vidro ou não para atuar naquele tema, se eu sei se de verdade aquilo é uma coisa que é transversal à minha marca, né? Se eu lido com aquilo, se eu já estou naquele território, se eu já tenho reason to believe construído para falar sobre aquilo, aquela pode ser uma grande oportunidade. Se não, se eu estou surfando uma onda que não é minha, aquilo pode ser um grande risco para a marca. Então, essa é a hora difícil, e quanto mais você está imbuído do conhecimento do que é você como marca, quem é a sua audiência, sobre que territórios você navega, mais fácil é você decidir: entro ou não entro, se entro, entro como, entrei, a partir daqui como é que eu sigo. E a gente vai para o terceiro elemento aqui, agora falando um pouco de contexto geral, né? Seu concorrente direto é patrocinador do programa ou das provas? Essa pergunta é muito mais sobre entender que realities e programas de entretenimento de forma geral, mas aqui a gente está tocando no reality, eles são grandes conversas. Então, independente de você estar diretamente relacionado
há um produto de entretenimento reality ou não, você deveria estar de olho em todos eles, caso alguém do seu território, da sua categoria, ou que seja um concorrente direto muito forte, esteja. Porque aquilo ali seguramente vai abrir conversas e, eventualmente, aquilo ali abre conversas nas quais você pode entrar. Não é segredo para ninguém que a gente teve a prova do BBB que a Carol Conká ganhou e era uma prova da Coca-Cola, e aquilo virou uma grande conversa da Coca, da Pepsi, do Guaraná, do Burger King, diversas marcas que não necessariamente estavam naquele território, elas entraram naquela conversa porque aquilo ficou grande demais. Então, independente do que esteja acontecendo, o ponto focal aqui é reality são lugares para a gente olhar. Hoje, uma coisa que a gente acredita muito dentro do Now é que as pessoas conversam com marcas, né? E se a gente vai conversar com pessoas, a gente tem que conversar sobre o que interessa para elas estar falando. Então, se por um acaso algum tema relacionado a um reality esbarrou em algum tema que é interessante para a sua audiência ou que misturou ali a sua concorrência, isso é sim uma oportunidade para você poder atuar. Lembrando, premissa, valor, missão, você volta para tudo aquilo ali para tomar a decisão se entra ou não. Mas, no mínimo, você tem que estar sempre de antenas abertas para esse grande catalisador de conversa que é um reality, né? E já se você é patrocinadora, aí você tá com a faca e o queijo na mão e o que você deveria tentar é ir além, né? Não adianta, como a Paty falou, adorei a expressão de sair lá com a placa de plantinha, não, nada contra, amamos as plantinhas e o verde, mas você quer ter uma atuação mais proprietária dentro de um reality, né? Como é que você promove uma experiência única para sua audiência? Tem várias formas, né? Mas, de cara, tem duas coisas que eu vou elencar aqui por conta de tempo. A gente, preparando esse painel, a gente riu muito, que a gente falou, a gente podia ficar uma semana falando sobre isso, né? Nosso desafio vai ser mais ágil. Então, tem duas coisas que eu elenco aqui como oportunidades, né, para essa experiência única. Primeiro é co-criar com muito protagonismo e muita propriedade as provas que você tiver, de forma que você não seja simplesmente uma logo ali, né? Taca o negócio numa bolinha e aparece a logo ali. Beleza, sua logo vai aparecer aberta, mas que contexto tem a bolinha com a logo? Que contexto tem aquilo com o seu produto? Como a sua audiência usa o seu produto, né? Então, exemplo clássico de uma ativação muito bem feita foi a festa do pijama do McDonald's, que seguramente todo mundo conhece, né? Ele entrou ali no contexto da casa, criando uma história bacana para quem estava dentro da casa, uma história bacana para quem estava assistindo, uma conexão incrível com quem estava em casa, porque todos nós estamos em casa, né? De pijama, assistindo o streaming e pedindo comida. Então, olha que incrível depois, e aí eu vou para a segunda oportunidade, você criar um elemento que sai da casa e vai para fora, para a casa do consumidor, né? Então, depois da festa do pijama, com as coisinhas preparadas na hora, a roupinha do pijama, você começa a vender o pijama. Quem está em casa pode ver aquela experiência de ter aquele elemento dentro de casa. Então, você construiu uma narrativa que é muito mais interessante do que simplesmente a sua logo ali quando alguém jogou a bolinha. É uma narrativa transmediática, né? Na verdade. Exatamente. Uma outra também do ramo de alimento, que fez uma coisa, essa coisa de transmídia e de cross, de criar um produto que sai do programa de entretenimento e vai para a casa das pessoas. Foi a Seara que fez uma prova e criou um grande parque de diversões lá com salsicha como mote, e tinha um lugarzinho lá que tinha um cachorro-quente de pelúcia. E eu não sei nem se eles imaginavam, aparentemente não, mas as pessoas começaram a querer ter o cachorro-quente de pelúcia. Olha que bacana. Você assistiu a experiência, você se divertiu com a experiência, foi bacana para quem estava na casa, para quem estava assistindo. E, by the way, tem um gift tão bacana que eu, consumidor, quero ter na minha casa. Então, dá para fazer uma experiência muito única para a audiência, indo além ali da sua loguinho aparecendo no fundo de alguma coisa acontecendo. E aí a gente entra na parte que é dimensionar a equipe, né? Na verdade, isso aí é muito louco, porque a gente já fez alguns realities, né, e algumas operações em tempo real, que a gente foi de 5 pessoas até 300. Então, assim, é muito modelar, é muito do que o cliente pede e do quanto o cliente pode pagar. Mas também, ao mesmo tempo, para mim, é uma das partes mais importantes, porque às vezes você escolhe errado e modela uma equipe errado, você não tem tempo de trocar, é tudo muito rápido. Então, para você conseguir entregar exatamente o que está naquele planejamento, você precisa saber muito bem quem você escolhe. Então, assim, por exemplo, para o IT, a gente fez uma equipe que era completamente especialista em reality show. Isso vem sendo um core nosso muito legal, assim, né? Como é que você... para falar bem do personagem, para entender se acontece algum problema, por que aquele personagem é assim ou outro, não é um redator, um publicitário, ou às vezes... por exemplo, se a gente for fazer um reality
de um programa de comida, eu certamente vou colocar um cozinheiro na equipe. Por mais que ele não saiba nem escrever, o cara me serve como consultor. A gente tem propriedade de fala, a gente consegue falar com propriedade sobre um assunto. Nós já fizemos projetos de Orgulho Nerd que eu não conseguia aprovar o conteúdo porque eu não sabia do que se tratava o assunto. E eu falei assim para eles, confia, entrega e confia. Os caras sabiam tudo. Então, assim, para reality show, foi a mesma coisa. No IT, a gente contratou um monte de gente, uma das meninas, inclusive, o mestrado dela, a tese dela era sobre reality show. Ela amava aquilo. Então, assim, como é muito intenso e você lidar com treta, e você lidar com problema, e você tem que pensar em coisas para fazer na hora, a pessoa tem que amar muito aquilo. Você tem que saber se o cara é capaz de entregar uma peça, quando você não tem como puxar a peça do banco de imagem, ou não tem como printar uma tela, o cara tem que ser um ilustrador. Então, assim, você tem que ser muito ágil na hora de pensar, de contratar as pessoas certas para aquilo dar certo, né? Então, é isso que eu falo. A gente, hoje em dia, a gente para, de fato, é uma hora muito importante para a gente, a hora que a gente dimensiona a equipe, quantas pessoas são capazes de entregar aquela volumetria, quantas pessoas são capazes de entregar uma gestão de crise, fazer conteúdo. Tem gente para fazer conteúdo para gestão de crise, tem gente para fazer redação, tem gente para criar vídeo, tem gente para fazer... Então, você saber dimensionar e modelar uma equipe perfeita para entregar aquilo é essencial no trabalho também, tá? Exato. Só complementando aí, Renata, tem um outro desafio aí de você montar uma equipe numa operação real-time, porque uma das nossas premissas é ajustar a rota no meio do caminho. Então, quando você pensa numa equipe perfeita para aquela operação, você sabe que você vai ter aquela volumetria, você vai ter aquela estratégia de canais, você vai ter aquele caminho para traçar. Mas se no meio do caminho o dado chega para você e diz que os conteúdos não estão performando nem com mídia e você vai ter que dobrar a quantidade de interações, você tem que ter mais BI, você tem que ter mais pessoas de conteúdo. Então, você acaba tendo que montar uma equipe... óbvio, a partir do planejamento, mas pensando que a rota pode mudar no meio do caminho. Então, isso é um desafio muito grande. Então, por isso que a gente costuma, além de a gente contratar pessoas completamente apaixonadas pelo que fazem, a gente acaba contratando pessoas meio híbridas. Então, um community que pode ser redator, um redator que pode ser roteirista e assim por diante. Então, é uma coisa completamente fora da curva. Então, você não tem como planejar exatamente o que é que você vai fazer. É só a experiência que mostra isso. E por isso que tem dado tão certo, né? Que a gente aprende com o projeto que acabou de acabar e no próximo a gente já não passa mais por isso. Então, essa roda acaba girando todos os dias, né? E aí, uma premissa super importante também é a gente levar em consideração as regras do Respondem, né? O que é que pode, o que é que não pode? Como é que a marca vai falar? Ela pode falar desse jeito? Ela pode falar com essa linguagem? Ela pode se apropriar desse conteúdo? Mas a gente tem que também levar em consideração que uma operação real-time é completamente fora da curva, né? Você não pode... você não pode ir ao pé da letra aquilo que está no manual da marca dentro de um contexto completamente diferente. Então, se você produz conteúdo de um produto, agora você vai estar construindo um conteúdo de um contexto, e isso é completamente diferente e tem que ser levado em consideração, né? Então, quando a gente pensa assim, regras de Respondem, como é que a gente vai... Quais são as regras que a marca dá para a gente, a partir de um estudo, a partir do planejamento, quais são as regras que a marca dá para a gente, mas também levando em consideração em todas essas premissas que a gente pode, aqui, nesse ponto, a gente fazer um pouco diferente, porque o contexto é completamente diferente, né? E aí a gente vai... Vou só fazer um complemento aqui, que esse ponto é super interessante da Bruna e é muito real, e lembra um pouco até a nossa experiência de Rock in Rio. Sim. A marca realmente tem um tom de voz que está lá dentro do manual, mas tem um dia que a festa é de funk, tem dia que a festa é sertanejo, tem um dia que a festa é de MPB. Então, a gente vai interagir com cada público de uma maneira diferente, né? Usando o léxico, as gírias, os memes que cada audiência está acostumada. Então, sim, respeitando um guide macro de tom de voz, mas também fazendo uma jogada ali com o cliente de aonde a gente pode ir além, cruzar a linha, para conseguir maior conexão com a audiência e maior intimidade com essas pessoas que estão assistindo. Isso, inclusive, pegando um gancho que a gente disse lá atrás, né? Isso tem muito de autonomia e confiança. Porque se a gente prova para o cliente que aquele tema é quente o suficiente, por mais que ele nunca abordou aquele assunto, mas aquele tema que não seja uma polêmica, que não seja um posicionamento de marca, mas que seja um tema quente e que ele, mesmo que ele nunca tenha trabalhado, será que faz sentido a marca entrar nisso aí?
caso faça, a gente constrói uma linguagem dentro daquilo ali que a gente está tratando, entendeu? Então, por isso que o monitoramento de dados e o conteúdo estão super juntos, porque a partir das coisas que estão acontecendo na internet, a gente pega essa linguagem e destrincha, né? E aí a gente vai para o sétimo ponto, né? Sétimo e último ponto. Existem influenciadores disponíveis para isso, então não é só sobre influenciadores no geral, não é sobre audiência, é sobre aquele influenciador estar inserido no contexto. Então, aquele influenciador usaria o seu produto, aquele influenciador falaria do serviço com propriedade, então não faz sentido a gente pegar um influenciador só porque ele tem uma audiência grande. A audiência é bom, é maravilhoso, mas será que faz sentido só audiência? Não, então a gente precisa estudar todo o histórico desse influenciador, quais foram as marcas que ele já fez, algum patrocinado, se faz sentido dentro do contexto que você está usando. Então, a régua é muito maior do que só audiência, sabe? Então, essas são as 7 premissas que a gente usa, que a gente tem que ficar de olho por obrigação, para que a gente acabe indo para o projeto alinhado com tudo que pode acontecer. Obviamente, vai acontecer coisas no meio do caminho, né? Mas a gente precisa ir o máximo possível planejado para que a gente tome decisão em tempo real. Mas a gente veio aqui para falar de treta, né? Provavelmente está todo mundo falando, pô, mas e na hora da treta? E na hora da treta? Bom, na hora da treta, tem algumas coisinhas também que a gente elencou aqui que são chave para a gente debater. E a primeira a primeira análise do cenário, né? Como é que a gente lê o cenário? A treta aconteceu, check, beleza. Mas onde é a treta? Quando foi que começou? Por que foi que começou? Quem é que está falando disso? Então, a gente acaba, a partir do monitoramento, que a gente também falou que é uma premissa, premissa zero para a gente, a partir desse mapeamento, a gente acaba tendo uma visão geral do que é que está acontecendo. Então, faz sentido a gente se importar com a treta que está acontecendo, dada a dimensão dela, ou não faz sentido? A gente simplesmente deixa fluir e acabou. Então, isso é um processo decisório a partir dos dados também. E aí a gente entra na segunda premissa da treta, que é qual o impacto na organização da treta, né? Fala aí, Patrícia. Exatamente, assim. Existem tretinhas, existem tretonas, né? A gente tem que entender, monitorar, metrificar, entender se é um risco para a marca, se não é um risco para a marca, e qual é o impacto disso, né, nas redes, e qual a localização das tretas nas redes, que pode ver, sim, com um monitoramento mais aprofundado, com análise de gráficos sociais. Por quê? Eventualmente, a treta não está acontecendo nos canais proprietários da marca. Ela está acontecendo em shared media, ela está acontecendo fora dos canais da marca. E lá no canal da marca, os comentários, assim, as pessoas estão só amor, né? E aí, se é esse o caso, né, e a marca vira se desculpar, vira mencionar a treta em canais proprietários, mas a treta está acontecendo em outro lugar, ela vai puxar a crise para onde a crise não está acontecendo. Então, realmente, tem que ter um dimensionamento muito inteligente de qual é o impacto disso e onde isso está acontecendo na internet, porque a internet é infinita, enorme. Então, pode se localizar em locais diferentes. A outra coisa escalou Brasil, virou um impacto, assim, nacional, aí você realmente vai precisar pegar na mãozinha o time do jurídico e o time de imprensa, além, obviamente, do marketing do seu cliente, para entender de forma conjunta o que você vai fazer com isso. É análise caso a caso. Depende se a marca errou, se ela provocou a treta, ou se ela foi envolvida numa treta e precisa se posicionar, precisa falar sobre isso em nível Brasil. Ou seja, envolver o jurídico é porque a coisa é séria. Exatamente. Basicamente isso. A gente, como regra, a gente gosta bastante de se posicionar sempre que preciso, possível e faz sentido. E nessa hora, uma coisa fundamental é o timing, né? Nesse momento onde aconteceu uma questão, você tem que ter muito rápido um fórum estratégico onde você reúne realmente os decisores, a gente já trouxe ali jurídico, PR, marketing, e eventualmente qualquer outra pessoa que seja necessária para tomar essa decisão, para que a decisão sobre me posiciono, o que eu digo,
é uma justificativa, é um pedido de desculpas, é uma outra coisa que eu preciso pontuar e que ninguém está vendo por aquele ângulo. O mais importante nesse momento é que as pessoas rapidamente se reúnam e que a decisão seja tomada rápido. Porque cada minuto que estão falando sobre você e que você não falou nada, são minutos que se abriu para pessoas especularem a seu respeito, no caso da sua marca, o que está acontecendo, por quê, não vai responder, como assim, etc. Então, cada minuto que você não se pronuncia, você deixa as pessoas estarem especulando, você deixa as pessoas estarem fazendo inferência, você deixa a conversa estar acontecendo, a conversa sobre você está acontecendo, sem que você não tenha nenhum controle sobre isso. Você está ali de espectador, quando, na verdade, você podia tomar uma posição mais protagonista numa coisa que é tão fundamental para a sua marca. Até, Ana, complementando, existe um ponto assim que eu particularmente acho muito inteligente quando as marcas abraçam essa iniciativa, que é sim se posicionar e falar, estamos apurando. Galera, isso, ouvimos, não estou em silêncio. Não temos a resposta ainda, mas a gente está aqui apurando, a gente está... Então, acaba que isso aí entra nesse último também, né? Que é o que a gente ficou debatendo muito. Quando a gente estava aqui decidindo a nossa fala aqui, quem quer falar o quê, esse último quadradinho a gente ficou debatendo horas, porque a gente entende que é cada caso a caso, decisões, né? E principalmente, assim, são cenários diferentes. Quando a marca está numa rede social, ela está falando com o público diretamente, né? Vira uma conversa, é um ambiente social. Então, você não pode simplesmente fingir que você não falou, você não pode dar o louco e sair correndo, fingir que nunca fez. Então, assim, a gente debateu, e acabou que a gente bate o martelo aqui. Seja lá o que for, a marca tem que ser verdadeira e transparente. A gente sempre acredita nessa premissa. Então, assim, a Ana já falou um pouco desse processo, né? A gente sempre monitora muito, é muito BI, é muita análise, é muito insumo para você tomar uma decisão, né? São os passos importantes. A gente sempre discute, todo mundo, né? Cliente, agente, planejamento, todo mundo discute o que a gente acha que deve fazer, né? Você tem que conhecer a marca, obviamente, qual é o posicionamento da marca, no que ela acredita, o que ela prega, né? E aí a gente assumiu o erro. A gente sempre acredita que a melhor forma é assumir o erro e no final do discurso pedir desculpa. A Patrícia tinha até escrito nesse box assim, pedir desculpas direito. A gente mudou para como se posicionar, mas acaba sendo isso, né? Você assumir um erro e você ser transparente. A gente, de fato, acredita nisso, mas a gente entende que esse não é um assunto engessado, que isso muda muito, né? Então, assim, a nossa premissa é essa, mas a gente entende que tudo é uma conversa baseada em análise de dado com decisores importantes. Então, acaba que esse slide ele é todo complementar um ao outro, né? Mas o que a gente toma de decisão é essa, assim, a gente nunca apague um post. Isso, a gente está todo mundo de muito acordo, né? Nunca apague um post, porque alguém vai ter printado. Fato. Exatamente. Internet é um caminho sem volta, então a boa é falar errei mesmo e vamos nessa, e aí tomar decisões pautadas com dados e pautadas com diretoria e com cliente, enfim, e chegar num consenso e ser transparente, né? A gente acredita muito nisso. E a gente passou por um ponto também, até voltando lá, e eu gosto muito da visão da Renata quando ela fala que as marcas são como pessoas, elas falam como pessoas nas redes sociais. Então, é importante que elas tenham empatia, né? Uma marca zoar um participante de reality show, pegar pesado, não é legal. Então, a marca deveria ter empatia, empatia e ter muito cuidado na hora de rir, né? De ironizar um outro ser humano, né? Então, esse é um ponto bastante delicado. E se porventura aconteceu, porque sim, quando a gente está gerindo o real time no Twitter, o humor é uma veia muito forte, acontecem cenas hilárias em reality shows, e a gente vai fazer piada sim, mas se errou, pede desculpa, né? Se coloca lá no lugar daquele outro ser humaninho, porque as pessoas hoje têm essa expectativa sobre as marcas. Exato. E aí, a gente preparou um finalzinho aqui, onde a gente vai elencar aqui o que a gente manda para o paredão e para que a gente manda o anjo. Um bate-bola super rápido aqui, onde cada uma de nós listou uma coisinha que acha errado ou que acha maravilhoso. Já que eu já estou falando aqui, vou começar. Paredão. Vou dar paredão para duas coisas. Assim. Primeiro, gente de mau humor. Reality show, bunker, já tem muita carga. Então, as pessoas têm que... A gente gosta de trabalhar com muita alegria. E a segunda coisa que vai para o paredão é uma infraestrutura ruim, né?
as pessoas já estão ali sobre um estresse muito grande. Real time é sobre você não fechar o olho um segundo, tá olhando para tudo o tempo todo. Então, parece besteira. Acho que foi a Paty hoje que falou, cara, a cadeira faz diferença. Ela tá certíssima, mas é mais do que a cadeira, é a comida, é saber se tem como a pessoa voltar para casa depois. O ar-condicionado, a internet, café. Então, vocês estão roubando a coisa. Eu já estava com o meu anjo aqui preparado para dar para quem faz o café, e a Nurique está aqui gritando, a nossa produtora. Eu quero um anjo. Você sabia que eu tinha para você, Nurique? Você roubou. Eu ia falar da Nurique agora. A Nurique está lá de Paris assistindo o negócio 2 horas da manhã. Mas a gente é assim, vocês estão vendo, gente? É tudo real time. Próximo paredão aí, quem dá? Cara, eu cancelo o cliente que fica ali atrás, cancelando tudo e mandando voltar tudo. O Now, ele é fluido, né? O Now, ele precisa, de fato, de rapidez e que precisa de confiança no nosso trabalho, né? É por isso que a gente planeja tanto, apresenta tanto, explica tanto. E aí a gente cancela. Tem cliente que realmente... parceiros que fazem o trabalho ficar mais difícil do que não entendem que a coisa pode dar errado e a gente tem que ajustar ali e aqui. Então, eu cancelo essa galera que trava a fluidez do trabalho e a confiança. Falando assim, as pessoas já... Eu vou pegar muito o gancho da Renata aí sobre os parceiros, né? Os clientes são parceiros no momento do real time. E eu boto no paredão aqueles que não respeitam o alerta do vai dar merda do monitoramento. O monitoramento ele serve para apontar um caminho assim, ó, não vá por aqui que não vai dar certo. Aí é exatamente por aí que ele quer ir. Alguns parceiros querem cruzar essa linha e a gente tem essa expertise, o monitoramento está lá, o gráfico de pizza está negativando, está lá a pizza vermelha. E é muito importante respeitar essas barreiras que a gente coloca, porque senão depois a gente tem que segurar, né, o que acontece em real time. Cara, eu coloco no paredão o mala do bunker, sabe? Aquela pessoa que só reclama, que da meia-noite, o evento vai até 6 horas da manhã, e da meia-noite a pessoa tá, meu Deus, eu tô com fome, eu tô com sono, eu quero café. Isso tá muito atrelado, inclusive, em montagem de equipe, né? Porque não faz sentido nenhum você tá cobrindo, por exemplo, um show de Pablo Vittar e você colocar uma pessoa que odeia Pablo Vittar para trabalhar na equipe. Né? Então, isso é muito ligado à montagem de equipe. Pelo amor de Deus, quando vocês forem, em qualquer momento da vida de vocês, montar uma equipe de operação real time, contratem pessoas apaixonadas, porque nada pior do que trabalhar com pessoas reclamando do seu lado. Acho que esse é o meu paredão. Perfeito. E a gente queria dar o anjo também, né? Porque do mesmo modo que a gente reclama das coisas, o nosso core não é de reclamação, né, Bruninha? Não é de reconhecer. Cara, o meu anjo vai para a turma que sempre topa sair para beber uma cerveja pro botequim depois do último do dia de Nau. Sua cara. Na verdade, o meu cancelamento seria para a pessoa que não quer beber, mas assim, por isso que o meu anjo está muito ligado a Nurique, né? Porque a Nurique era aquela pessoa, ela está aqui escrevendo, com a nossa produtora maravilhosa. Ela sempre aparece com a pizza, com o café, e ela vai abrir o nosso vinho no último horário para a gente poder brindar, entendeu? Então, assim, o meu anjo vai para essas pessoas que fazem o bunker mais feliz. O vinho não, né? É no plural. Próximo pode, anjo. quando acaba, pode. Quando acaba, porque Pode tudo. A gente trabalha sempre mais do que a gente precisa. Então, nos últimos horários, pode. Tá liberado. Exato. Às vezes no meio também, mas... Às vezes. Meu anjo, sem dúvida, vai aí para o time de BI, né? E time de mídia também, muito amiguinhos, mão dadinha juntos, ó, segura na mão de Deus e vai. Sem eles, eu não sou nada na operação. Então, total, do meu anjo para eles, porque eles que me ajudam a tomar decisão, a direcionar a decisão para o cliente. E isso é super importante. Total. Cara, eu dou o anjo, eu não quero ser chata, não, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou chata, mas, cara, eu acho que eu dou um anjo para processo.
sabe? Se a gente está no meio de uma pandemia, a gente sempre fez now presencial, né? Então, qualquer coisa que acontecia para a gente cobrir... Você merece um anjo. Ela merece o anjo. Eu mereço um anjo. Você merece um anjo. Você é a nossa planilha, Excel, processo. Exato. Então, são essas planilhas que salvam a gente. Então, se a gente tem um mapeamento e a gente não está olhando para a cara uma da outra, a gente precisa de um mínimo de processo. Então, sem ser chata, pelo amor de Deus, mas eu dou o anjo para o processo. Necessária, anja. Bom, a gente queria fechar dando o último anjo aqui, a gente já está terminando. Do mesmo modo que um cliente pode, de fato, atrapalhar o dia a dia de um bunker, e é uma coisa que é ruim, porque é um tiro no pé para ele mesmo, né? Um cliente parceiro, ele permite que a gente tenha os melhores resultados, tanto para a gente quanto para ele, né? Então, a gente fez agora a cobertura do No Limite para o IT, e esse é um cliente que a gente, juntos aqui como equipe, a gente queria dar o anjo para todos eles que estiveram lá na cobertura com a gente, a Thaís. E não é puxação de saco, cara, eles eram muito legais. Não, eles eram incríveis, eles estavam trocando figurinha no chat com a gente, morrendo de rir. Bem-humorados, brincalhões, maravilhoso. E o mais bacana é que, assim, chora e ri junto, né? Não é assim, dá autonomia e quando dá alguma coisa errada, fala, poxa, mas vocês também, né? Não, se deu errado, deu autonomia e deu errado todo mundo. Deu autonomia e foi um sucesso de todo mundo. O IT tá de parabéns, anjo puro para eles, muito Exato. bom. Então, muito e legal. com isso, a gente termina. Foi isso, povo. Tinha uma perguntinha ali, ó, lá atrás. Teve uma lá atrás. Não estava vendo o chat, agora eu tô vendo. Eu vi o chat, tinha uma pergunta lá atrás de uma pessoa perguntando qual Eu foi acho a maior questão de crise que a gente passou. Para mim foi a Lady Gaga, assim. Isso, Eu parei de compartilhar já? Parei, né? Parei, pronto. Para mim, a Lady Gaga foi a pior coisa que eu já vi na minha não. vida. De sentar e chorar mesmo. A Lady Gaga foi muito... Não tem nada parecido, nunca vi nada parecido, realmente. Porque era muito grande, era muito emblemático. E a Lady Gaga, especificamente, ela tem um fandom muito potente na internet, assim. Os caras são muito loucos por ela. Então, assim, realmente foi uma chuva de porrada, de comentário e tomada de decisão, e a gente tendo que levar da internet para a diretoria o que estava sendo falado, o que estavam pedindo, o que estava acontecendo, e não tinha como você dar conta de responder milhares de perguntas e reclamações a cada minuto. Então, foram reuniões constantes, a gente teve que derrubar grade, a gente teve que mudar toda a comunicação, a gente tinha que, principalmente, né, Ana, clusterizar os comentários. O nosso time de BI falava assim, olha, a troca de ingresso agora é o que mais estão reclamando. Depois era como é que fazia para devolver o dinheiro. Então, era tanta gente que a gente começou a criar conteúdos para responder blocos de e o ponto é que Rock in Rio é uma brand love, é uma marca que se preocupa demais com a experiência da sua audiência, é uma marca que cuida demais das suas pessoas. Então, a marca estava muito preocupada com isso, toda a alta liderança estava diretamente ali no dia a dia com a gente o tempo todo, tentando promover a experiência mais frictionless possível. A gente sabia que não ter a Lady Gaga ia doer muito em boa parte das pessoas que tinham comprado ingresso para aquele dia. O Rock in Rio realmente ele teve uma postura irrepreensível nesse dia, ele conseguiu rapidamente colocar uma outra atração no lugar, uma atração que tinha um fit com a atração do dia anterior, mas sabia que mesmo assim ia doer em muita gente, né? Fandom é fandom, não é sobre Maroon 5, que foi quem substituiu a Lady Gaga, foi o show que tinha esgotado mais rápido naquela edição, então era um show desejadíssimo, o que não quer dizer que o fã da Lady Gaga estaria menos triste por conta disso. Então a gente teve que tratar com cuidado, com uma profundidade, com uma delicadeza, cada reclamaçãozinha que aparecia ali, porque todas elas eram muito importantes. A nossa angústia era tentar não deixar, e era impossível não deixar as pessoas sem resposta, porque eram milhares, literalmente. Éramos 100 e poucas pessoas e milhares, literalmente, de... Então, seguramente foi a coisa mais... E foi uma gestão de crise também no primeiro dia, né, de evento. Então, assim, foi o dia que a gente estava se preparando para azeitar toda o now que a gente faz em real time. O primeiro dia é sempre um dia de entendimento, é sempre um dia da gente estar com a equipe azeitando, treinando, sentindo como é que as coisas vão. É um dia que a gente bate um pouco de cabeça, isso é completamente normal. O primeiro dia é sempre assim, e foi justo no primeiro dia. Então, a gente já começou o evento, já, assim, animadíssimos. É isso que eu falo de trabalhar sob pressão, né? Porque tudo isso, todo esse momento decisório estava acontecendo enquanto tinha
3.000 pessoas em frente ao Fazendo, chorando, com a maquiagem escorrendo, esperando o show do Lady Gaga. Então, mas é isso. Trabalhar Depois a gente termina aqui, né? Agora, realmente é incontestável, não tem como a gente colocar uma gestão de crise maior, acho que na nossa portfólio aqui. Eu acho que é isso, né, gente? Tem mais mas eu acho que real também... Acho que tem a mensagem central dessa história toda, que na gestão de crise não é demagogia, é empatia mesmo. É empatia. Pelas pessoas. Cuidado com o outro. Sim. É exatamente aquela coisa que sempre dizem, né? Não faça com os outros que você não gostaria que fizessem com vocês, né? Essa é a lição clássica, né? Então, de fato, se eu fosse aquele fã apaixonado, o que eu esperava daquela marca, né? Se eu sou aquela pessoa que é louca por um produto XPTO que está aparecendo ali na tela, será que eu vou ter produto para oferecer para aquela pessoa depois que aquela ação incrível aconteceu, falou daquele produto, eu aumentei o desejo e não tem aquele produto para distribuir na gôndola do supermercado? Então, é de verdade você criar uma narrativa, uma conversa, uma ação, mas depois você poder entregar essa ação para quem estava assistindo em casa. Exato. E é isso, gente. Super obrigada. A gente acho que adorou aqui compartilhar nossas histórias, nossos pontos de vista. A gente ama muito o que a gente faz também. Gostamos demais. Com certeza. É muita adrenalina, é muito trabalho, muito café na veia, né? Muito energético, mas sempre vai. Muita bateção de cabeça. Os resultados são sempre muito, muito especiais, tanto aí em grandes shows, como a gente citou, como nos reality shows, que hoje são grandes paixões, né, dos brasileiros e principalmente com o comportamento segunda tela, a gente sempre tem um volume muito grande de pessoas comentando tudo isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Valeu. Até a próxima. Até. Queremos agora.